Olá, eu sou Tereza Freitas, corretora de imóveis na região mais nobre do Rio de Janeiro, atuando há mais de 20 anos nesse mercado, mais especificamente na região de Ipanema, Leblon e Copacabana, e estou agora num novo momento. Depois de 20 anos atuando somente com a parte hotéis, agora estamos num mercado mais amplo. O nosso objetivo é ampliar a nossa atuação, oferecer mais opções para os nossos investidores, que são a maior parte, né, correspondem à maior parte dos nossos clientes, e agora estamos inaugurando um novo endereço. Agora vamos falar sobre investimento internacional. Afinal, a CD Homes também atua fora do nosso país. Para você que procura investir na Flórida, por exemplo, casas de férias, apartamentos, para ter uma base, para que seu filho possa estudar lá um dia, quem sabe você tem esse desejo de mudar para a Flórida, para Miami, para Orlando, ou aquela casa dos sonhos que fica perto da Disney. Enfim, o objetivo não importa, a solução nós temos. E hoje eu estou aqui com o Elton, que é o agente financeiro da DTB, que é o nosso braço internacional para negócios de compra e venda e também de locação de temporada na Flórida, mais especificamente em Miami e Orlando. E o Elton veio para nos contar como é simples fazer esse investimento, porque muitas pessoas não sabem, mas é possível, assim como no Brasil, você também financiar um imóvel fora do país. E o Elton toma todos os cuidados e é uma referência na sua profissão para fazer mais fácil esse processo. Seja você um brasileiro que deseja investir ou que quer vir a morar na Flórida em algum momento. Hoje eu trouxe o Elton para ele explicar um pouquinho como é que funciona esse processo. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui no Rio, né? Por mim, eu moraria aqui. Bem-vindo, venha. Obrigado. Mas é verdade, a gente veio aqui trazer informações, porque realmente tem muitos clientes que não sabem, né, o quanto pode ser fácil financiar um imóvel na Flórida. Né, eu sei que você tem muitos clientes que estão procurando imóveis perto da Disney, para colocar no Airbnb, ou para aquelas famílias que estão tirando visto, ou estão tirando green card, querem se mudar para lá. Então, né, você com a sua parceria com a DTB, você tem acesso a todas as casas, todos os imóveis disponíveis no estado da Flórida. E eu, como agente de financiamento, né, estou aí nesse processo exatamente para auxiliar os clientes que precisam fazer esse processo de financiamento. E é bem simples. O primeiro passo, a gente sempre fala para os clientes, instruir eles a fazer o processo de pré-qualificação. Que eles têm que ter uma carta de pré-aprovação. Né? Esse é o primeiro passo do processo. Não tem custo nenhum. O processo todo é feito de forma online e a gente pede só 4 documentos. Né? Parece até mentira, né? Porque como é que um cliente vai fazer um financiamento fora do Brasil, né? E o início vai começar só com 4 documentos. É mais fácil que no Brasil. É bem prático, realmente. Então, assim, eu preciso só do passaporte do cliente, eu preciso do visto válido, eu preciso de um extrato, porque o cliente tem que ter disponível aqueles valores, né, que a gente sempre instrui o cliente a ter, que é em torno de 25% de entrada e os custos de fechamento em torno de 5, 6%. Tá? E o cliente tem que ter também uma carta do contador, que a gente tem um modelo para poder verificar a renda, para os bancos verificarem a renda. Os bancos lá nos Estados Unidos, eles não pedem imposto de renda daqui do Brasil. Eles vão pedir só essa carta do contador. Então, assim, com esses 4 documentos, a gente consegue iniciar o processo, fazer a carta de pré-aprovação que o cliente tem que ter, né? E aí, para poder iniciar o sonho dele, né? Para poder adquirir o imóvel dele na Flórida. Seja para morar, que nem você falou, ou seja para poder colocar no Airbnb e ganhar em dólar, né? Perfeito. Rendimentos em dólar, exatamente. Num momento em que o dólar está aí quase 6 para R$ 1, Exato. faz uma enorme diferença. E as pessoas às vezes ficam pensando, eu vou esperar o câmbio melhorar. E o mercado é cíclico. O dólar vai ser sempre dólar. Então, muitas vezes a pessoa fica adiando ali o sonho, sem saber que tem essas facilidades. E com a facilidade do financiamento, se for o objetivo de investimento, na maioria das vezes o próprio rendimento do aluguel paga esse financiamento, né? Paga as despesas, né? Exato. Exatamente, por isso que tem que ter uma boa orientação de profissionais, que nem você. Você vai acompanhar um cliente aqui, né, do Rio de Janeiro, com a equipe que está lá na Flórida, né? Você vai acompanhar o financiamento. Então, todo o processo ele é interligado,
né? E o cliente pode fazer isso com a maior tranquilidade, porque ele vai estar 100% orientado a achar um bom imóvel numa área que o imóvel vai ter um bom rendimento, né? Se for no caso de investimento. E a gente está aqui exatamente isso. Esse processo ele não tem custo, essa carta de pré-aprovação pode ser feito todo online, o cliente pode estar aqui, né? Se for um investidor, ele pode ir lá visitar nós também, não tem problema. E a gente faz toda essa orientação, desde o começo da pré-aprovação até a entrega das chaves. Todo esse processo a gente conduz o cliente junto com vocês, né? Com a tua equipe lá nos Estados Unidos, com a tua equipe aqui. A gente faz todo esse processo para poder no final dar tudo certo e o cliente, né? Realizar o sonho da casa dele de investimento para morar na Flórida, nos Estados Unidos. É isso. E quando nós estamos aqui no Brasil, a gente fica com receio, né, de como eu vou mandar um valor lá para os Estados Unidos? É seguro? Então, tem algumas diferenças para os processos de venda aqui do Brasil. Por exemplo, você não paga, você não dá nenhum tipo, não faz nenhum tipo de pagamento, transferência de valores para o proprietário da casa, não é isso, Velto? Isso é uma grande O diferença. processo é 100% seguro, né? Porque nem você falou, o cliente nunca paga direto com o proprietário ou para uma construtora, sempre vai pagar como se fosse um cartório, que é uma empresa que faz a intermediação. Se der alguma coisa errada, se tiver alguma pendência, casa jurídica, alguma dívida, esse dinheiro volta para o cliente. Então, assim, o cliente que vai investir nos Estados Unidos, ele pode pensar, né? Não, mas como é que eu vou fazer tudo em inglês, sem orientação? Como é que eu vou transferir dinheiro? Mas é exatamente isso. Você tem acesso à estrutura e você oferece para o cliente financiamento comigo, transferência de dinheiro que é necessário, abrir conta no banco americano, tudo isso, todos esses processos, a gente faz essa orientação juntos, né? A gente monta um time e faz essa orientação para o cliente participar de um processo seguro e transparente. Esse é o nosso... Fechar o negócio é uma consequência, né? Mas o importante é que o cliente sempre faça o melhor negócio para ele, primeiramente. Isso é uma grande diferença. Tem muitas pessoas que ficam com receio também, porque agem como nós fazemos aqui no Brasil. Acha que vai entrar no portal e vai escolher o imóvel e vai falar. O processo é totalmente diferente. Lá, primeiro, você tem que ter um corretor que o represente. Isso é o básico, né, Elton? Exatamente. Lá tem que ter cada profissional atua na sua licença. Aqui o corretor faz muita coisa, né? Exato. Ajuda no financiamento, na inspeção. Lá não, lá tem o profissional da Flórida que vai te auxiliar. Primeiro começa com você aqui, profissional aqui do Brasil. Você tem a parceria do profissional da Flórida, você tem o profissional licenciado de financiamento, que sou eu, tem o profissional que vai fazer a inspeção, que vai fazer a avaliação, e cada um tem a sua licença. Tem o contador, que tem que abrir uma empresa. Então, assim, todos esses profissionais eles são licenciados e isso dá muita transparência para o negócio, né? Acaba sendo muito seguro para o cliente entrar nesse negócio, investir o dinheiro dele, né? E ele vai estar em boas mãos com você. Sim, e isso é outro ponto. Lá as aquisições são feitas em nome de pessoa jurídica, né? Tem essa possibilidade também, principalmente para investidor, né? Existe essa possibilidade porque tem algumas facilidades na questão dos impostos, né? Exato. O cliente vai receber dinheiro em dólar, ele vai ter que pagar imposto. Mas sendo nome de uma empresa, ele tem facilidades, né? Claro que o contador vai orientar melhor ele, mas geralmente os investidores colocam o nome de uma empresa, abre uma empresa lá na Flórida mesmo, e o processo é simples, é tudo online, não é caro, que nem o pessoal pode pensar, e a gente orienta tudo, todo esse espaço a gente orienta também eles. Sim, a maioria dos investidores no Brasil optam por abrir uma pessoa jurídica lá, até pela questão sucessória, que é muito mais simplificada, né? Exatamente. Caso aquele investidor venha a faltar, fica muito mais simples a transmissão desse bem, né? Porque, na verdade, ele já está em nome de uma vai empresa. estar em nome de uma empresa. Então, esse é um ponto bastante interessante também. Exatamente, questão patrimonial e também na questão fiscal, né? São dois pontos. Os investidores geralmente fazem em nome de uma empresa, mas a gente orienta, né? Isso é importante, né? A DTB, você tem essas parcerias estratégicas, né, de profissionais que vão dar uma segurança durante todo esse processo, abrir empresa, abrir conta, enfim. A gente está aqui para resolver todos os problemas e transformar esses problemas em soluções para o cliente adquirir o imóvel dele na Flórida. Legal. Então, Elton, vamos explicar para quem está assistindo como que funciona. Basicamente, o contato é feito através de nós, de mim, aqui na CD Homes. Nós agendamos uma reunião, pode ser aqui no nosso escritório, aqui no Leblon, ou virtual, né, para quem está lá, né, para a nossa equipe da DTB lá, que é a nossa parceira, todos
estarão remotamente. Exato. Uhum. Mas, eventualmente eu posso estar aqui, né? Eventualmente, como hoje, ele está aqui no Rio de Janeiro. O primeiro passo é esse, uma reunião avaliativa com você, primeiro. Aí depois você vai fazer uma reunião com o time lá da Flórida, e aí eu entro, né, para poder mostrar para os clientes os documentos que eu vou precisar, fazer esse processo de pré-aprovação, né? E aí, a partir daí, a gente geralmente monta um grupo no WhatsApp, enfim, a gente faz reuniões sistemáticas para acompanhar durante todo o processo. Mas o primeiro passo é esse, é procurar você, fazer uma reunião avaliativa, e aí sim você conduz para os profissionais lá da Flórida. Esse é o objetivo. Aproveitei aqui que o Elton estava passando pelo Rio de Janeiro. Me tirou da praia. Tirei ele da praia, ele veio conhecer aqui o nosso escritório novo. Exato. E aproveitamos para fazer esse bate-bola rápido para explicar e desmistificar, né? Porque muitas pessoas ficam com receio, que é natural, né? Elas não têm informação correta. Exato. Tem muita coisa na internet, muita informação, às vezes, do pessoal que coloca informação sem nem ser licenciado, às vezes, né? Então, a gente tem que estar aqui desmentindo informações e trazendo informações corretas, né? Com empresas que a gente confia, que já estão há bastante tempo no mercado. Exato. Então, esse é o objetivo da nossa conversa hoje. E um prazer te receber aqui, Elton. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Sempre que a gente vier para o Rio, a gente vai passar aqui, tomar um café. Vamos tomar um café ainda. E esperamos vocês, né, todos em Orlando, né? Os clientes que quiserem ir lá presencialmente. Isso. A gente está lá em Orlando para receber lá no escritório da DTB. Vai ser um prazer receber todos. E toda essa estrutura que é oferecida no virtual, nesse primeiro atendimento, todos esses profissionais estão dentro da sede da DTB. Exatamente. Então, não é que fica tudo pulverizado. Nós temos toda a assessoria ali, seja virtual ou presencialmente. Obrigada. Estamos à disposição, então. Agende a sua consultoria. Nós estamos prontos a atendê-lo e marcar uma sessão estratégica e uma reunião com o Elton e com toda a equipe da DTB. Contatos através do nosso Instagram, o meu pessoal, Tereza Freitas RJ, o da empresa CD Homes _ e o nosso WhatsApp também consta no link da bio dos dois perfis. Ou se você está no Rio de Janeiro e quer nos fazer uma visita, tomar um café, nós estamos aqui na Rua Dias Ferreira, no coração do Leblon. Agende a sua reunião e vamos conversar. Olá, me chamo Felipe Queiroz, eu sou advogado, sou especialista em Direito Médico e da Saúde, também sou especialista em Processo Civil, Direito Empresarial, além de um mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa. O foco do nosso escritório é a defesa do médico, tanto na consultoria preventiva quanto na defesa diante de casos de responsabilidade civil e também na proteção de direitos do paciente em face do plano de saúde. Nosso escritório fica sediado aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem atuação em todo o Brasil, em âmbito nacional. Quais são os principais riscos jurídicos para os médicos? Esse é um caso interessante. Antes de eu falar sobre os riscos, eu vou mencionar um número do Conselho Nacional de Justiça sobre a judicialização do direito médico da saúde. De 2020 para cá, a gente teve um aumento significativo de praticamente ter dobrado o número de ações judiciais relacionadas ao direito médico da saúde. Em 2020, a gente tinha aproximadamente 340 mil ações judiciais desse tema. Em 2024, esse número subiu para quase 680 mil. Então, isso já demonstra um pouco dos riscos, né, que os médicos estão ali suscetíveis diante da sua atividade. Dentro da atividade, o médico está envolvido basicamente em 3 riscos de responsabilidade, que é a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa, que a gente está falando da responsabilidade ética e disciplinar, e a responsabilidade criminal, ações penais sobre a sua atividade. Tá? Então, diante de responsabilidade civil, a gente está falando daquelas ações em que, normalmente, o paciente busca uma indenização em relação a alguma falha no seu atendimento, no procedimento, no tratamento, alguma sequela, alguma consequência que possa ser oriunda de alguma falha na atuação do médico. Criminal são danos que possam ser enquadrados dentro de algum artigo do Código Penal. E aí, em geral, a gente está falando ou de lesão corporal ou até mesmo de homicídio nos casos em que aquele ato causou o óbito de um paciente. Casos administrativos, ético-disciplinar, são relacionados ao Código de Ética Médica. Tá? Então, naquele em que o médico ele é julgado pelo seu próprio Conselho Regional de Medicina, diante de alguma infração ética. Quanto à questão da responsabilidade civil, eu acho sempre importante mencionar que a responsabilidade do médico ela não está atrelada só ao seu ato, só àquela atividade do médico, né? Mas muitas vezes também a falta de informação. Hoje, o médico ele é obrigado
a prestar todos os tipos de informações possíveis para o paciente. Isso resguarda a autonomia do paciente, né? A autonomia do paciente já tem que ser respeitada dentro da atividade médica. Então, o dever de informação, ele é essencial. Então, o médico, diante de um tratamento, diante de um procedimento, ele tem que informar o paciente todos aqueles riscos do procedimento, os efeitos do procedimento, os benefícios, possíveis efeitos colaterais, para que aí sim o paciente possa exercer sua autonomia. Qual a importância disso e por que eu estou falando disso no tema sobre responsabilidade? A gente tem casos, tem precedentes no nosso Tribunal de Justiça, em que médicos são condenados, mesmo sem ter feito nenhuma falha em sua atividade, em seu ato médico, mas pelo simples fato de não ter prestado todas as informações que poderiam fazer com que o paciente exercesse sua autonomia e, por exemplo, não realizasse aquele tipo de procedimento. Agora diz pra gente como evitar problemas jurídicos. Olha, na atividade médica eu gosto sempre de fazer comparações com os termos que eles mesmos usam, né? Então, eu sempre falo para os médicos, você buscar um advogado após um processo judicial, após um erro, após uma falha, ou ainda que não tenha tido um erro ou uma falha, já com um processo em andamento, é como você dar um antibiótico para um paciente morto, né? Você está tentando combater algo que já aconteceu. Então, como combater, como evitar é muito difícil você falar sobre evitar erros ou falhas ou riscos, mas como minimizar essas questões, você tendo uma consultoria, uma prevenção dentro daqueles atos, né? O médico ele aprende a cuidar do paciente, né? Ele é treinado para cuidar do paciente. Ele não é treinado, por exemplo, para preencher documentos, né? Como lidar com um documento médico, um contrato e tudo isso. Então, a melhor forma de você minimizar os seus riscos é tendo uma consultoria preventiva especializada em direito médico e da saúde. Agora diz pra gente também quando procurar um advogado. Sempre antes do problema. É o momento ideal de você procurar um advogado, antes do problema. Por exemplo, muitos médicos têm dificuldade de cobrar honorários de pacientes. Por quê? Pelo simples fato de não ter contratos com seus pacientes. O médico ele não tem o seu costume, vai fazer um procedimento eletivo, uma cirurgia eletiva no paciente, colocar no contrato qual é o objeto daquele procedimento, o que vai ser feito, qual é o preço, qual é a forma de pagamento, prazo. E muitas vezes, depois de realizar o procedimento, tem dificuldade de cobrar esse valor e, precisando de um processo judicial, não tem como comprovar para o juiz o que foi combinado com o paciente. Então, a melhor hora, o melhor momento de procurar um advogado é antes do problema e não depois dele, porque você consegue minimizar e facilitar a busca dos seus direitos. Qual a importância do prontuário médico? O prontuário médico é um documento médico. Ele é aquele documento que ele é um documento único que ele engloba todos os documentos e folhas, evoluções, exames que foram feitos naquele paciente. Dentro de uma unidade hospitalar, contém todas as evoluções dos médicos, dos enfermeiros, nutricionistas, de toda a equipe multidisciplinar, exames e tudo mais. Qual a importância dele? É essencial. Ele é o principal documento médico diante de um caso de responsabilidade civil, de responsabilidade criminal, de uma responsabilidade disciplinar e ética. É onde um médico consegue se utilizar da sua defesa. Por quê? O prontuário médico ele tem fé pública. Então, o que está escrito nele considera-se, presume-se verdadeiro. Então, muitas vezes, o médico ele omite informações. Por quê? Porque ele não é treinado para preencher documentos. Então, ele é treinado para cuidar do paciente. E muitas vezes não dá atenção devida e necessária para um documento que é essencial, que é o prontuário médico. Então, erros comuns como não assinar folhas, não colocar data e hora nas evoluções, utilizar abreviações que são incompreensíveis, letra ilegível, né? O mundo médico a gente sabe que tem muita letra ilegível e que só fazer uma observação, um parênteses, letra ilegível em prontuário médico é considerada infração ética, tá? Tá lá no Código de Ética Médica. Então, erros comuns dentro do preenchimento de um prontuário médico, ele pode dificultar a sua defesa diante de um problema. Tipos de processos que os médicos podem enfrentar. Em resumo, são 3 esferas que o médico pode enfrentar problemas diante de processos. Esfera criminal, estamos falando diante de algum crime que ele eventualmente possa ter cometido. Esfera civil, quando o paciente, normalmente, né, busca algum tipo de indenização em razão de alguma falha na atuação do médico. Ou ético-disciplinar, que é quando há o descumprimento de alguma norma do Conselho Federal de Medicina, especificamente do Código de Ética Médica.
Como se defender com segurança? Primeiramente, é a contratação de um advogado especialista em direito médico da saúde. Muitas vezes, até mesmo e principalmente nas atuações diante do Conselho Regional de Medicina, os médicos tentam fazer defesa em conta própria, o que, na minha opinião, não deveria ser feito. Tá? Não é o mais recomendável. Por quê? Porque você é médico, você tem conhecimento técnico, mas você não vai ter o conhecimento processual, né? Como redigir uma petição de defesa, como afastar, como você fazer análise de questões preliminares e processuais. Então, ainda que seja numa esfera ética e disciplinar, onde não há obrigatoriedade de você ter um advogado, minha recomendação é contrate um advogado, preferencialmente um advogado especialista em direito médico da saúde. E o preferencialmente especialista, porque esse advogado ele vai ter conhecimento não apenas das leis gerais, como o Código de Processo Civil, Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável na atuação dos médicos, mas também Código de Ética Médica, resoluções do CFM, resoluções e pareceres dos Conselhos Regionais de Medicina. Então, quando você busca um advogado especialista, ele vai ter um conhecimento muito mais amplo naquilo que é a área objeto da sua atividade. Dicas práticas em caso de denúncia. Primeira dica, contrate um advogado especialista em direito médico da saúde. É ele quem vai te ajudar a sair de uma encrenca ou minimizar os efeitos de eventual penalização. Segunda dica, forneça a esse advogado todas as informações possíveis e imagináveis que ele possa utilizar na sua defesa, principalmente no âmbito técnico da atuação da sua medicina. Prontuário médico, recibos, documentos, conversas, é isso que ele vai usar na instrução e na defesa do seu caso. Tá? Eu falo o seguinte, se você quer ter seu direito protegido, assim como na medicina, você não pode mentir para seu advogado. O que o paciente, quando busca um médico, ele tem que fazer? Contar a verdade. A partir do momento que ele omite algum tipo de informação ao médico, o médico pode errar no tratamento que ele vai prescrever. O advogado é a mesma coisa. Se ele não tiver o conhecimento total da verdade daquilo que aconteceu, ele pode acabar fazendo uma defesa inadequada para o seu caso. Então, forneça tudo aquilo que aconteceu de ordem prática, real e verdadeira ao seu advogado. Tem algum caso que possa contar pra gente? Recentemente a gente teve um caso em que o médico ele estava sendo acusado de erro de diagnóstico no atendimento, no pronto atendimento. O paciente chegou com alguns sintomas sugestíveis de meningite. E o médico, em sua atuação, ele, na apuração, na investigação diagnóstica, ele começa por excludentes, ele começa excluindo algumas hipóteses mais graves. Então, quando o paciente chegou com uma suspeita, com um quadro sintomático que sugestivo de meningite, ele orientou a internação para a continuidade da investigação diagnóstica de meningite. Era uma criança, os pais não concordaram com essa internação, saíram do pronto atendimento e no dia seguinte foram buscar um outro hospital, uma outra instituição, em que o paciente já com outro quadro clínico, já muito melhor, 24 horas depois, apresentou, não tinha nenhuma suspeita de meningite e o diagnóstico foi outro. Qual é a questão chave nesse caso? Suspeita diagnóstica é diferente de erro de diagnóstico, de diagnóstico. A partir do momento que o médico ele levanta uma suspeita diagnóstica, ele não está afirmando um diagnóstico. Então, o que foi essencial nesse caso para a gente conseguir afastar a responsabilidade do médico é demonstrar para o juiz que o que ele fez era uma atuação correta dentro da norma técnica de investigação diagnóstica, começando pela excludente num quadro mais grave, que naquele caso era o meningite. No documento médico, no prontuário, como é que você avalia isso? Muitas vezes o médico, ao invés de colocar suspeita de meningite, ele coloca o seguinte, meningite, interrogação. E esse sinal de interrogação é que comprova que aquilo ali não foi um diagnóstico, mas sim uma hipótese diagnóstica, em que ele orientou que fosse feita uma investigação justamente para confirmar aquela hipótese diagnóstica ou para afastar aquela hipótese diagnóstica. Nesse caso, portanto, o juiz considerou, tanto o juiz como um perito do caso, considerou que a atuação dele foi correta e que a suspeita diagnóstica foi devida e a sugestão de internação para a investigação também foi correta. Agora explica pra gente como é que funciona o direito médico, como é que é? O direito médico é um ramo do direito em que ele busca abranger e disciplinar tudo aquilo que envolve a relação médico-paciente diante de um contrato de tratamento. O contrato de tratamento, a gente não assina normalmente nenhum contrato com o médico, mas ele na prática acontece. Então, quando você busca um médico,
você está assinando com ele um contrato de tratamento. Então, o direito médico ele vem para regular toda essa relação. Então, essa relação ela pode envolver tanto o médico particular, paciente, plano de saúde, hospitais, clínicas, SUS. Então, toda essa cadeia de agentes que pertencem a essa relação, que participam dessa relação do médico-paciente, eles estão condicionados e devem observar todas aquelas normas, leis, resoluções que regulam o direito médico. A atuação aqui do escritório, a gente atua em 2 momentos, tanto na prevenção quanto na atuação em processos tanto cíveis quanto éticos disciplinares. Então, quando a gente faz uma consultoria, uma atuação de prevenção junto ao médico, a gente trabalha toda a parte de documentação médica, a gente busca verificar se ele está enquadrado corretamente diante das legislações, vigilância sanitária, se ele tem o seu consultório na sua clínica, no seu hospital, todo o conjunto de documentos médicos que ele deve ter para ficar dentro da normativa que regula essa área de atuação. Assim como, diante de casos, quando ele recebe algum processo, a gente atua na defesa e patrocínio dos direitos dele. Eu me chamo Felipe Queiroz, sou advogado especialista em Direito Médico e da Saúde. Quem quiser fazer contato comigo, pode me procurar nas minhas redes sociais, no Instagram, Felipe Queiroz N. Felipe com I. Felipe Queiroz N. Olá, eu sou Vanessa Machado Dutra, médica veterinária, especialista em gastroenterologia. Uma das principais dúvidas dos tutores é a respeito da higiene bucal de cães e gatos. Então, a higiene bucal é de suma importância, porque ela previne o aparecimento de outras doenças também. Então, já na infância, é importante o tutor iniciar a higiene bucal. Por mais que aqueles dentes vão ser trocados, né, os dentes de leite vão cair, é importante iniciar a higiene bucal nessa idade para o paciente permitir que mais tarde você manipule a boca dele. Porque muitas vezes o tutor ele vai fazer essa manipulação só no cão adulto ou no gato adulto, e aí o animal não está acostumado, ele não permite. Então vamos lá, iniciar desde filhote a manipulação. Aí nesses casos você não precisa nem usar nenhum gel dental, nenhum creme dental, você pode utilizar somente a escovinha de dente ou a dedeira. A partir da troca dos dentes, quando os dentes foram os dentes permanentes, aí sim você vai ter que dar mais atenção para esse assunto. Então é importante a escovação após toda a alimentação. Então o cão se alimentou, você vai lá e escova os dentes. Usar creme dental de uso veterinário. Não pode usar creme dental de uso humano no pet para escovar os dentes, tá? Então esse aqui é um exemplo de produto de creme dental que você pode utilizar. E para escovar os dentes, você pode utilizar tanto a dedeira quanto uma escova de dente infantil de cerdas macias. Evitar aquelas escovas que vendem na pet shop, porque as cerdas são muito rígidas e pode machucar a gengiva do pet. Temos também alguns tipos de brinquedo que são aptos para isso, para a higiene da boca, né? Para tirar aquele excesso de alimento que ficou preso no dente. Isso, eles vendem na pet shop. É importante evitar ossos, que às vezes a pessoa fala, vou dar um osso no cachorro roer para limpar o dente. Isso não é recomendado de forma alguma. Mesmo com esses cuidados, muitas vezes o cão já na fase idosa ou o gato, ele necessita da remoção de tártaro. Essa remoção de tártaro, ela é feita na clínica veterinária, pelo médico veterinário, e ela necessita de uma anestesia geral. Então, é importante fazer os exames prévios. E aí, essa remoção de tártaro, ela vai limpar, vai tirar aquela placa, vai remover aquela quantidade excessiva de bactérias. E algumas vezes o animal também tem que extrair alguns dentes, porque às vezes o dente está servindo somente como foco de infecção, ele perdeu a sua função. Vale lembrar que mesmo depois da remoção de tártaro cirúrgico, você precisa continuar escovando os dentes do seu pet, porque esse tártaro pode se formar novamente. Outra coisa que é legal falar é que esse tártaro, essa placa bacteriana, ela tem muita bactéria, como o nome já diz, né? E essas bactérias, elas se soltam, elas podem se soltar, se desprender da placa e vão afetar outros órgãos, como o coração, os rins e o próprio intestino, e vai causar outros tipos de doença. Então, o tártaro, ele é um gatilho para outras doenças, né? Doenças crônicas. Por isso que é importante dar tanto
tanto enfoque na questão da saúde bucal, que já deve iniciar lá na fase de filhote. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, dessas dicas que eu passei para vocês hoje. Eu sou a Vanessa Dutra, médica veterinária, especialista em gastroenterologia. Agradeço ao Conexão Brasil. E é isso. Entrem lá na minha página do Instagram, porque lá tem bastante dicas sobre gastroenterologia veterinária. @Vanessa Dutra Veterinária. Rafael Haddad, fala agora pra gente o que são crenças limitantes. Maravilha. Crença limitante é uma ideia que impede você de fazer o que você gostaria de fazer. É uma ideia que impede você de alcançar seu potencial. É alguma coisa que diz que você está errado, que você não consegue alcançar o que você deseja. Ela é limitante da tua vida. Ela vai limitando suas opções de escolhas. Eu gostaria muito de ser médico, mas eu não vou passar no vestibular. Eu gostaria muito de pedir a mão daquela pessoa em namoro. Ninguém mais pede mão de ninguém em namoro, mas eu sou um cara das antigas. Então, não, ela vai dizer não para mim. Ela não quer, eu sou feio. A crença limitante vai deixar você não realizar, não concretizar aquilo que você deseja, né? Então, imagina que a gente está andando, mas com um peso nos pés, e aquilo vai nos impedindo de avançar. É um vidro no meio do caminho, em que a gente não vê o vidro, mas aquele vidro impede que a gente ultrapasse esse limite, né? Então, a crença limitante ela é invisível, porque a gente não percebe que ela existe, mas a gente sabe que ela existe. Quer ver alguns exemplos clássicos de crença limitante? O pensamento de que eu não sou bom o suficiente. O pensamento de que eu não mereço. O pensamento de que eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Ou ainda o pensamento de que não vai dar certo, né? Enfim, são algumas formas de pensamento que aparecem sistematicamente e isso vai se formando na nossa mente. E agora, de onde é que veio essas crenças, né? Muitas vezes vem das pessoas à nossa volta. Tem uma frase muito comum, que é: nós somos a média das pessoas que estão à nossa volta. E é verdade, sim. A gente começa a pensar como as pessoas estão à nossa volta. Procura as 5 pessoas mais próximas a você na sua vida. Observa, essas pessoas têm faculdade? Se tiverem, você também deve ter faculdade. Se não tiverem, você provavelmente também não tem faculdade. Procura o relacionamento dessas pessoas. São pessoas que namoram, relacionamentos de longo prazo, relacionamentos rápidos. O seu relacionamento é muito semelhante ao relacionamento dessas pessoas. A sua espiritualidade ou religiosidade, observa as pessoas à sua volta. Como que é essa religiosidade, espiritualidade? Você deve ser muito semelhante a elas. A mesma coisa acontece com dinheiro, e por incrível que pareça, a mesma coisa acontece com saúde mental. Nós vamos começar a copiar o nosso meio sem querer. E isso vai determinar para a gente aquilo que a gente acredita. Se eu disser para você agora que você é capaz de conquistar R$1 milhão, só que à sua volta ninguém tem R$1 milhão, é muito mais fácil falarem que você está fantasiando, estarem falando que não é possível, que não dá certo, que isso é coisa da televisão. Vão dizer qualquer coisa para você. Só que ninguém à tua volta tem essa mentalidade. Então, como você construi uma mentalidade que não faz parte da sua natureza? Então, naturalmente, as crenças limitantes vão sendo colocadas dentro da gente. Alguém diz: faz isso não, que é muito perigoso. Não vai dar certo. Olha só, o melhor de tudo é se você... Não importa, qualquer coisa vai ser uma resposta que vem à sua mente. E qualquer coisa que impeça essa sua realização, essa sua vida, sua experiência de vida, vai aparecer você como crença limitante. Então você se sente bloqueado em fazer o que você gostaria de fazer, mas não faz porque você não aprendeu diferente. Certo? Agora fala sobre a hipnose como essa ferramenta de reprogramação. Maravilha! Mais uma vez, imagina que nós temos um aplicativo, né, e nós conseguimos modificar essa forma como o aplicativo ele se comunica com o nosso comportamento, né? E observa que não é questão da gente eliminar a crença limitante, porque ela vai existir. A grande questão é que a gente consegue lidar com ela. A gente consegue lidar
por exemplo, não sou bom o suficiente. Peraí, mas eu conquistei tanta coisa na minha vida, eu conquistei tantas coisas na minha história, como que eu não sou bom o suficiente? Tudo à minha volta diz que eu consegui, mas eu não acredito em mim. Mesmo sem acreditar, você é capaz de fazer as coisas funcionarem como sempre funcionaram. Né? Você pode eliminar o pensamento ou simplesmente trabalhar com ele. A gente sabe que esse pensamento ele é natural, mas ele não precisa te limitar. Quando ele te limita, é porque aí você está percebendo que não tem mais controle sobre ele, que é o caso do nosso elefante. A gente começa a ser carregado pelo nosso elefante ao invés de adestrar o nosso elefante. Porque eu entro na questão da última sessão, do último programa, em que a gente fala sobre programação mental, sobre autocontrole, autoconhecimento, autodomínio. Né? Então, a hipnose ela consegue falar com a gente. Por que a hipnose ela funciona tão bem? Ela tem resultados tão bons no tratamento de crenças limitantes, mudanças comportamentais, emocionais. Porque imagina que você só fala português e ao ver alguém falando francês. Tem algumas coisas que você vai entender mais ou menos como funciona, só que é outra língua, a comunicação vai ser muito difícil. Através da hipnose, a gente consegue falar diretamente a linguagem que o cérebro compreende, que é através de símbolos, de formação de ideias. E como a gente consegue falar diretamente a língua que o nosso cérebro entende, ele consegue modificar esse padrão. Aí você coloca um português falando com português, um francês falando com francês. E é por isso que é tão eficiente. Porque simplesmente a gente consegue aprimorar a comunicação de como o nosso cérebro se comunica. Certo? Por isso que ela funciona tão bem para isso. Ao invés de a gente tentar várias coisas, a gente vai especificamente naquela questão e consegue lidar com a queixa. Rafael Haddad, conta pra gente uma experiência transformadora. Eu tenho 2 filhas, e quando elas eram crianças, elas tinham dificuldade de dormir. Né? Então, eu apliquei a âncora para dar sono para elas. Estou com uma delas está aqui. Eu apertei, tem um lugar que eu aperto no pé delas e que elas ficam com sono. Né? Então, elas querem, para elas dormirem, eu aperto o pé delas e elas começam a sentir um soninho. O que acontece foi um uso em que a gente aplica uma âncora para criar um comportamento adequado. Agora imagina que qualquer pessoa é capaz de se auto-aplicar uma âncora para sentir sono. Ou se auto-aplicar uma âncora para sentir autoestima elevada. Ou se sentir seguro, corajoso. Né? Então você consegue aplicar âncoras em você consegue modificar padrões de comportamento que você não gostaria. Eu estou muito estressado. Aí você faz alguma coisa e o estresse vai embora. Você fica calmo. Ou calmo. Né? Tá muito ansioso, muito ansiosa. Aí você faz alguma coisa e a ansiedade reduz. Você pode aplicar âncoras associadas às emoções. E quando a gente faz isso no processo terapêutico, é bem interessante, porque, imagina, hoje eu tenho mais de 3.000 pacientes, né, do total, e desses 3.000 pacientes, a gente, praticamente em todos eles, aplicamos âncoras, no caso, fechar a mão, né? Então você pode fechar a mão em qualquer lugar, em qualquer hora, e aí começar a sentir os benefícios no dia a dia, certo? Então é bem interessante quando você associa com uma frase, com um pensamento. Você pode fazer isso sempre, né? Como, por exemplo, cultos religiosos. Cultos religiosos tem um padrão, né? O Pai Nosso, ou rezar a Ave Maria, ou a Japamala, lá na Índia, ou vários rituais, processos ritualísticos em que a gente acendeu uma vela, né? Tudo isso é um processo de âncora no nosso dia a dia, só que a gente pode fazer isso de uma forma terapêutica. Isso é aplicar coisas da sua vida para que você consiga ter os benefícios que você procura. Tem umas dicas rápidas assim, para a pessoa aplicar no cotidiano. Uma dica para as pessoas aplicarem no cotidiano. Tem uma que eu adoro. Basicamente, faz o seguinte. Fecha seus olhos. Experimenta aí, vocês estão aqui. Experimenta, vamos fazer o teste aqui. Fecha seus olhos. Pega o seu dedo indicador e marca no teu peito em cima do seu coração. E pressiona em cima do seu coração
até você sentir o seu dedo ali fazendo isso. Agora tira o dedo e você vai continuar sentindo o lugar onde você colocou, fez a pressão. Imagina que você respira somente por aí. Imagina que sua respiração vai passando somente por esse buraquinho que está em cima do seu coração. O ar que você inspira, ele é frio e ele vai limpando você por dentro. Mas conforme você solta, ele vai levando embora tudo que estava aí, esvaziando. Você vai inspirar e vai limpar tudo que estava aí dentro e vai soltar e vai tirando tudo que estava aí. Você vai limpando e vai soltando tudo que estava aí dentro. Observa que você respira somente por esse buraquinho em cima do seu coração. Em algum momento você vai perceber que o que está aí vai esvaziando, esvaziando, e quando estiver vazio, no seu tempo, você vai inspirar fundo mais uma vez e abrir os olhos. Enquanto vocês fazem isso, esse exercício é para trazer uma tranquilidade mental, uma paz mental, para poder liberar as tensões que a gente carrega no dia a dia, pensamentos agitados, e com isso ter mais funcionalidade e resultados na própria vida, no dia a dia. Certo? Nós temos alguém aqui, não é, Pedro? Com os olhos brilhando, o que significa que ele entrou num estado relaxado. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou Rafael Haddad, sou hipnoterapeuta, psicanalista, atendo aqui presencialmente em Niterói, no Rio de Janeiro, ou online para o mundo inteiro. A gente vai atender todas as pessoas, de todos os lugares, com as mais diferentes queixas. E se você quer saber se funciona para você, se é uma questão para você procurar ajuda, entre em contato comigo. Vai lá no Instagram, no Rafael Haddad, e você consegue ali ter acesso direto a mim, aos meus cursos, treinamentos. E lembre-se, todos os dias, sob todos os aspectos, estou cada vez melhor. Isso, quando se torna uma verdade, faz toda a diferença para a sua vida, para a minha vida e de todos à nossa volta. E espero te ajudar a alcançar a paz mental, que você tenha a vida que você deseja, e sempre que precisar, pode entrar em contato. Até! Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Conexão Brasil. Eu, João Pedro, hoje aqui com o meu amigo Naldir Melo, da Caça Vazamento. Tudo bem, Naldir? Tudo bem. Naldir, falar pro pessoal aqui onde a gente está hoje, é no restaurante Balbino, aqui em Jacarepaguá. Ele que serve a melhor costela, o melhor cupim da região aqui, galera. O Balbino fica aqui em Jacarepaguá, já ele vai conversar com a gente. Mas agora eu estou aqui com o meu amigo Naldir Melo, da Caça Vazamento, ele que é o nosso patrocinador oficial aí, você já sabe, conhece o Naldir, e hoje eu estou aqui numa entrevista diferente com o Naldir. Mais uma vez, Naldir, seja bem-vindo aqui ao programa Conexão Brasil. Estou aqui nesse restaurante maravilhoso, Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Agradecer o convite aí, poder vir almoçar e aproveitar e ficar conversando, levar curiosidade para o público. Você entendeu? Comendo aquela comida maravilhosa, excelência em alimentação aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Naldir, mas agora vamos falar da Caça Vazamento, Naldir. Queria saber de você, você mostrou lá na última programação com a gente lá todos os seus equipamentos, né, tecnologia, seu trabalho lá do dia a dia. E conta pra gente aí, Naldir, como é que funciona esse trabalho, como é que é essa tecnologia da Caça Vazamento? João, é interessante a pergunta. Você sabe que há 22 anos atrás, quando nós começamos, né, eu entrei nessa área, né, trabalhava com informática e acabei em hidráulica, né, essas são as nossas andanças da vida. Então, nós percebemos uma grande deficiência nessa área de tecnologia, certificações, conhecimento técnico científico. Então, vendo esse espaço, foi aí que nós mergulhamos de cabeça e começamos a estudar e trazer novas tecnologias, novos equipamentos, coisa do exterior, muita coisa nós adaptamos também. Então, eu precisava de recursos para poder fazer as buscas de vazamento de água, né? Você sabe que aí diversos vazamentos que ocorrem aí nas suas residências, o pessoal de vez em quando está desesperado com essa situação. Em todo o Brasil, o pessoal, é um tipo de serviço, né? A busca de vazamento de água que não é tão conhecida. Está começando a se espalhar muito, pessoal, muita gente está conhecendo, mas não é assim de forma tão abrangente. Então, a prestação de serviço de busca de vazamento de água era necessário conhecimento e tecnologia, foi o que nós buscamos. Então, buscamos vários equipamentos, a gente tem exposto aí na Conexão Brasil, câmeras. Em 2017, nós fomos evoluindo, né? Buscando coisa nova e fazendo novas adaptações.
Em 2017, nós tivemos a oportunidade de participar de uma programação de rede nacional, né? Foi aí que eu pude expor todo o nosso trabalho. Então, essa programação, esse programa que eu participei, teve um alcance em todo o Brasil. Então, deu um boom, né? Então, vários equipamentos eu pude expor. Aí, eu mostrei câmeras de vídeo inspeção, né? Você está com vazamento, seu apartamento está vazando para o teto do banheiro de baixo. Aí, como é que eu vou fazer a identificação desse vazamento? Chamar o cara bom de braço e meter numa reta e quebrar tudo? Aí ele começa a quebrar lá no banheiro social, daqui a pouco está lá na área de serviço. Muitas vezes me chamam, quando eu entro no apartamento, eu olho cheio de saco de entulho, tudo quebrado já. Poeira para tudo quebrado, o casal já estava ligando nervoso, todo mundo nervoso dos filhos, todo mundo, filho tossindo, que é alergia, porque não chamou em empresa especializada, né? Então aí você está com embasamento do seu esgotamento. Não vai chamar o cara da marreta, né? Aí você, o recurso, passar a câmera. Eu passo a câmera dentro da tubulação, com câmera de alta resolução, consigo ver toda a tubulação por dentro. Eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo se tem um rompimento, um anel fora de posição. No momento que eu estou com aquela câmera dentro do esgotamento, como é que eu vou testar? Né? O que eu tenho que fazer para testar? Balões. Eu pego um balão, vou lá no final daquele posicionamento da tubulação, inflo aquele balão, que é um balão pneumático, e faço entupimento daquele ramal e encho ele de água. Aí eu vou começar a ver o vazamento ocorrer, né? Às vezes um anel fora de posição, um tubo mal encaixado, começa a fugir aquela água, opa, me dá o caminho. Então eu estou filmando, estou visualizando. Aí eu me vi em situações que tem tubulações menores e maiores. Um colaborador, né, de empresas que produzem os balões, eu pude produzir balões de diversos tamanhos, pequenos, menores. Esses foram os recursos, né? Assim foi, detectores de umidade, trouxe do exterior, para saber se uma parede realmente tem umidade ou não. Às vezes tem umidade e a mão não percebe, você toca não está úmido, mas ela está com umidade. Aí o aparelho, você toca naquela parede, você vê o percentual de mais e menos úmido, né, naquela parede. Então te dá um caminho, ali te dá um caminho de um local possível com vazamento. Então é uma pista. E assim vai, né? Detectores de umidade, câmera termográfica, a câmera termográfica para ver se tem radiação infravermelha na parede, né? Ali vai dar um caminho de um vazamento. E eu queria saber exatamente dessa câmera aí, câmera termográfica. O pessoal está perguntando aí como é que é essa câmera, se dá para ver através da parede. É verdade, não? Olha aí a pergunta. É o que o pessoal mais fala. Você tem aquela câmera que você vê dentro da parede? Não existe câmera que você vê dentro da parede. Isso não existe. A câmera termográfica, né, quando eu mostrei na televisão, hoje em dia virou uma febre. Né? Eu ensinei a usar a câmera termográfica para detectar vazamento de água. Então todo mundo só fala nisso. Aí o pessoal, até às vezes o mau prestador de serviço, não sabe explicar direito. Então tem aquela câmera que você vê dentro da parede, raio-x, não existe isso. Então aquela câmera é uma câmera que pega radiação infravermelha. Então quando você aponta para um corpo, né, um animal, você vai ver a radiação, todo objeto produz radiação infravermelha, que não é visível pelo olho humano. O espectro visual do ser humano vai do vermelho a ultravioleta. Então o infravermelho está abaixo. Então ele não vai pegar essa radiação. Então, como todo objeto emite essa radiação, então mais e menos quente, essa câmera vai captar. Então ela vai captar a face externa daquele objeto, tanto a parede quanto a pessoa. Ela não está pegando dentro da parede, ela está pegando o que está quente do lado de fora. Por exemplo, se você deixar esquentar a tubulação de água quente, quando você jogar aquela câmera termográfica para a parede, o caminho daquela tubulação ela vai esquentar, que ela está faceando para cá, ela vai ficar bem quente na parede. Você vai poder ver todo o caminho da tubulação. Interessante. Ajuda muito para a detecção de vazamento de água quente. Às vezes tem um cano furado, ela fica aquela parede toda, aquele redondo, aquela mancha vermelha. O que aquela mancha está fazendo ali? Se o cano vem reto, não tem que ter aquela mancha ali. Ali te dá o caminho no vazamento. Então a câmera termográfica vai pegar a radiação infravermelha e ela vai formar aquela imagem, né? Vermelho, amarelo, menos quente, mais quente. Aí serve até para os caçadores de vazamento para entender, né? Tem que fazer a detecção de vazamento de água, né? Mas e o azul? O azul é menos quente, né? Então, mas como é que se a câmera pega o calor, como é que ela pega no azul? Né? Porque só não vai ter radiação infravermelha com zero absoluto, zero Kelvin, né? Então, aí sabe que não tem. Aí ele não produz radiação infravermelha. Então, acho que é um zero. Eu estou falando, minha especialidade é hidráulica. Mas eu como presto serviço hidráulico de detecção de vazamento de água, eu tenho que ter todo o conhecimento em geral, né? Como é que funciona os equipamentos para poder fazer depois um diagnóstico final. Então, o zero absoluto, no meu entendimento, é difícil ser concebido. Né? É um 273,15 graus Celsius, mais ou menos isso. Desculpa, peço licença do entendedor. Né? Então, o zero Kelvin é concebido, é difícil ser concebido. Então, ali não teria radiação infravermelha emitida. Então, o gelo tem radiação infravermelha também.
mas ele tem muito pouca, quase nada. Então ele produz uma radiação que pode dizer que seria um calor também, mesmo sendo gelo. Então a câmera termográfica ela vai captar aquela mínima radiação infravermelha, então ela vai dar bem escuro. Por isso que a câmera termográfica mostra a parte fria também. Sabemos que o gelo é frio, mas também emite radiação infravermelha. Então é por isso que você tem que ter o conhecimento, né? Igual a radiação ultravioleta que vem depois da violeta, né? Também não é visível pelo ser humano. Alguns animais veem a radiação infravermelha, tem aquela visão, né? Que até tem aquele filme do Predador, né? Vê que ele tinha aquela visão. Aquela visão noturna. É usado no exército, né? Tem vários agora drone com infravermelho, isso aí. Ou seja, Naldir, não tem por onde escapar, pessoal. Tá com vazamento, chamou o Naldir da caça vazamento, não tem erro, né, Naldir? Tem todo equipamento ali. E não tem surpresa, né, Naldir? Não tem surpresa. Por exemplo, você leva todo o equipamento, né? Você não espera primeiro para ver o que é. Aí, pô, determinado lugar não vou conseguir ver. Não tem isso, né, Naldir? Você leva todos os equipamentos necessários. É lógico que existe algumas buscas de vazamento, são muito inusitadas, quase não acontece. Você tem que também ter equipamento preparado para aquela situação. Mas o cliente, quando liga para você, né, aí no Brasil, né, tô com vazamento, mas acontece, vazamento no meu banheiro, banheiro de vaca, eu já levo tudo. Minha conta subiu no meu condomínio, minha conta subiu na minha residência, minha conta está vindo muito alta, eu já levo tudo comigo. Eu estou preparado para qualquer situação. Aí também, às vezes, ligam um sistema de incêndio que está vazando. Aí vão ligar tem uma caldeira que está vazando, já é outra história, né? São outros recursos. Então, são situações inusitadas que também estão preparados para fazer a investigação. Como tem câmeras profissionais que eu não necessito levar todo dia. Eu levo as câmeras portáteis, né, faço manuseio no banheiro pequeno. Agora, tem coisa simples até mais sofisticado. Né? Então você já leva tudo e tem coisas que você tem aquele custo para comprar aquele equipamento, você não sabe nem quando vai usar, mas você tem que estar preparado para tudo. O caça-vazamento é região da faz. Preparado para qualquer situação. Sim, com certeza. Quando o cliente liga, a gente analisa, começa a conversar, já sabe o que vai levar, né, o tempo que vai levar, então já faz o diagnóstico do tempo que possivelmente vai ser necessário para prestar aquele serviço. Já mandamos uma proposta e já vamos ao local para fazer a execução do serviço. E sem quebrar nada, né? Não quebramos nada. A pessoa não precisa se preocupar com quebra nenhum. Não, sempre com equipamento eletrônico, tem até aquela situação, né, às vezes no seu condomínio, não pode trabalhar depois do horário, não pode trabalhar sábado, tá certo, né? Barulho, vai incomodar o vizinho, então tem aquela lei do condomínio, né, que você não pode, tem que cumprir. Mas com a caça-vazamento, você não vai quebrar nada. Você pode ficar tranquilo que não importa a hora. Passar equipamento eletrônico, você vai visualizar com a câmera termográfica, jogar um gás, né, ultrassom você ouve o ponto de escape. Não, então são vários recursos que não tem poeirada, não tem quebradeira, faz a localização cirúrgica. É isso aí. Então, pessoal, você que está precisando, não tem dia, não tem hora. A hora que precisar da caça-vazamento, pode chamar o Naldir Melo, que não vai ter barulho nenhum, não vai quebrar sua casa, fica tranquilo. E a caça-vazamento vai resolver o seu vazamento aí. Tá beleza, pessoal? É isso aí. Naldir, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço a oportunidade. Vocês estão sempre me ajudando aí, Conexão Brasil. Estou junto com vocês. Com certeza. Precisar, pronto para ajudar. Com certeza. Uma década já e vai ficar mais 2 décadas. Com certeza. Programa Conexão Brasil.